Carta enviada dia 13 de abril de 2003, localidade Curitiba, Paraná. Dúvida. Bom, não vou criticá-los, só quero entender algumas coisas. A Igreja Católica é contra o socialismo e a igualdade social, mas quando nós vemos uma pessoa pobre na rua ou uma pessoa velha sem as mínimas condições de sobrevivência, não é certo que nós tenhamos dó dessa pessoa e queiramos ajudá-la? Certamente, se vivêssemos numa sociedade socialista, não veríamos isso. Eu gostaria de saber por que dividir terra improdutiva é contra os dogmas católicos. Gostaria também de saber se o capitalismo implantado pelos Estados Unidos não gera mais morte do que a toda a existência do socialismo. E por último, saber se é certo uma pessoa ter mais e outra simplesmente ter menos, ao invés de serem iguais na sociedade visando a felicidade e não a desigualdade. Desculpas pelos erros ortográficos e de concordância. Prezado Salve Maria, sua ideia de que o socialismo e o comunismo visam acabar com a pobreza, tornando todo mundo abastado, é uma ideia pequeno-burguesa. Quem diz isso não sou eu. Essa ideia foi exposta por um congresso do PC russo, se não me engano, o 16º, e por Fidel. Eles diziam então que o tom do comunismo é a igualdade, ainda que na pobreza. Aliás, sua afirmação de que numa sociedade socialista não haveria pobres nas ruas é certa. Lá, eles estariam todos num campo de concentração, enquanto os demais viveriam no favelão, que é típico resultado do socialismo. A União Soviética era um favelão. Cuba é um favelaço. O Chile de Allende caiu na miséria. Angola, Moçambique, Etiópia foram reduzidos à maior penúria e fome pelo socialismo. Mas você tem 17 anos e nessa idade é fácil acreditar em slogans. Sua primeira pergunta para mim mostra a confusão em que você se encontra, misturando dó pelo pobre com socialismo. A Igreja Católica é contra o socialismo e a igualdade social. Mas quando nós vemos uma pessoa pobre na rua ou uma pessoa velha sem as mínimas condições de sobrevivência, não é certo que nós tenhamos dó dessa pessoa e queiramos ajudá-la? Certamente a Igreja Católica é contra o socialismo e certo que devemos ter pena dos pobres e que queiramos ajudá-lo. E uma das melhores maneiras de ajudá-lo é combatendo o igualitarismo e o socialismo. Você me pergunta de modo um tanto intempestivo e exigente. Eu gostaria de saber por que dividir terra improdutiva é contra os dogmas católicos. Meu caro, dividir o que é dos outros não é contra um dogma católico. É contra a lei natural, é contra a moral natural, é contra os 10 mandamentos que a expressam. No caso de terras improdutivas, há que distinguir. Se a terra ficando improdutiva num país que não há outras terras devolutas a serem cultivadas, e se essa improdutividade traz fome à população, o proprietário deixa de ter direito de não produzir. Ele fica obrigado a produzir. E caso ele se recuse a produzir, o Estado tem o direito de desapropriar essa terra, pagando o seu justo preço. Caso contrário, é roubo. Se no país há muitas terras devolutas, é o caso do Brasil, o dono de uma terra não é obrigado a torná-la produtiva, porque há outras terras sem dono que poderiam ser cultivadas. O caso do Brasil não é o do João sem terra, mas o da terra sem o João. Você também deve ter vários pares de sapato, e como todo ser humano, só pode usar um par por vez. Nem por não usar alguns pares de sapato, você perde o direito de propriedade sobre eles. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.